Boa noite, querido irmão. Hoje, domingo, 29 de março de 2020, dia do Senhor, e nós estamos em circunstâncias atípicas, por isso nós não estamos tendo nossos cultos, né? Nós não tivemos EBD pela manhã e nem agora à noite, o nosso culto à noite. Nós estamos vivendo tempos de uma pandemia que está assolando o mundo todo e tomando as devidas precauções, nós não estamos tendo nossas reuniões costumeiras, né, aos domingos e nem às terças-feiras, mas nós estamos aqui hoje. Nós iríamos fazer, como no último domingo, uma transmissão ao vivo, mas em virtude de uma certa instabilidade da internet, nós resolvemos gravar, né, esse momento, essa palavra para os irmãos, e nós estamos agora disponibilizando aos irmãos esta pregação do Evangelho. E logo em seguida, após essa palavra, haverá também um outro vídeo sendo postado com um trabalho muito especial feito pela nossa irmã Silvana para as crianças. A Silvana e o Maurício Aquino, eles elaboraram uma atividade toda especial para as nossas crianças, e as crianças terão então a oportunidade de participar com ela nesse vídeo. Eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, sobre os desafios da vida cristã. Mesmo que nós estejamos com as nossas reuniões interrompidas temporariamente, como eu falei pela manhã, nós não deixamos de ser igreja. O templo pode estar fechado, mas a igreja está muito aberta e triunfando para a honra e glória do Senhor. Porque a igreja é do Senhor, a igreja já passou por inúmeras dificuldades nos seus 2020 anos de história, né? Se você pensar somente após a ressurreição de Jesus, e o povo de Israel também lá atrás, muitos milênios passando por dificuldades, mas o Senhor sempre esteve com o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus protege o seu povo mesmo em tempos de calamidade. Vamos ler Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 9, e vamos olhar um pouco para os desafios da vida cristã e alguns princípios que nós podemos aprender aqui nesses 9 versículos do livro de Josué. Diz assim a palavra do Senhor: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Esse livro é um livro que mostra os desafios do povo de Deus ao chegar de frente à terra prometida, e agora eles deveriam conquistar a terra. Haviam se passado muitos anos desde que eles saíram do Egito, uma geração inteira pereceu no deserto por causa da desobediência. Apenas Josué e Calebe foram poupados, e agora eles estão aqui. Moisés havia falecido e o bastão foi passado para Josué. Josué, mesmo sendo um grande guerreiro, se encontra diante de um desafio muito grande. É interessante que quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós vemos que
Josué é retratado como um tipo de Cristo, porque assim como Josué liderou o povo na conquista da terra prometida, é Jesus Cristo que nos conduz à vida eterna e à terra prometida em Deus, né? É Ele que nos conduz ao descanso. Então, nesse sentido, Josué e Jesus são colocados, né? Josué como um tipo, como apontando para Jesus, e aqui Josué está diante de alguns desafios na vida cristã, e é sobre isso que eu gostaria de mostrar para os irmãos e meditar com os irmãos. 5 princípios que aparecem aqui nesses primeiros 9 versículos e que também, de certa forma, são temas de todo o livro e mostram como Deus trabalha, como Deus age. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos, isso está no versículo 2 e no versículo 3, o primeiro princípio que eu gostaria que os irmãos aprendessem é que é Deus quem dá a bênção. É dito no versículo 2, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. E depois no versículo 3 é dito também que a terra é minha, né? Ou seja, sou eu que dou para vocês. Isso é importante porque isso é a base do nosso entendimento sobre quem Deus é. É Deus que é dono de todas as coisas. No Salmo 24 é dito que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13, é dito, Deus diz para o povo, olha, eu sou o Criador de todas as coisas, sou eu que criei os céus e os céus dos céus, sou eu que criei a terra, então tudo é meu e sou eu que dou a terra para vocês. É interessante porque quando nós olhamos para o contexto de Josué, nós percebemos que essa terra não era uma terra inabitada, havia moradores nessa terra, mas é dito também que esses moradores, essas tribos, essas comunidades que viviam aqui na terra de Canaã, eles abusaram da misericórdia e da graça de Deus e a medida da iniquidade deles transbordou e Deus disse para eles, olha, agora a terra não será mais de vocês, como a terra é minha, eu sou o dono, eu vou dar a terra para um outro povo. E ele então dá a terra para o povo de Israel. Ele faz uma aliança lá atrás, em Gênesis 15, é dito isso para Abraão, olha, eu vou te dar a terra, né? Mas ainda não, porque a medida da iniquidade dos amorreus, dos ferezeus ainda não completou, mas quando completar, essa terra será de vocês. E aqui nós olhamos Deus dizendo para Josué, eu vou te dar a terra, eu darei a terra para vocês, aonde vocês pisarem, aonde vocês passarem o pé, eu vou dar. É interessante porque, olhe comigo o versículo de número 2, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. É Deus quem dá a terra, porque tudo é do Senhor. Esse princípio se aplica também à vida cristã, porque na vida cristã quem dá a vida é Deus. Quem dá a salvação é Deus quem salva, é Deus quem resgata, é Deus quem age com misericórdia, é Deus quem age com graça, é Deus quem livra o homem do mal e ele faz isso através de Jesus. Do começo ao fim, desde aqui dessa história com Josué até a nossa vida cristã nos dias de hoje, esse é um ponto que nós jamais podemos deixar de nos lembrar. Deus é quem dá a terra, é Deus quem abençoa, é Deus quem abre as portas, é Deus quem faz. A segunda coisa que nós devemos aprender com esse texto é que o livro nos ensina que nós temos que atravessar o Jordão. Ora, nós aprendemos que é Deus quem dá a terra, mas Deus também nos diz que nós devemos atravessar o Jordão. Olhe comigo ainda aí o versículo de número 3. Versículo 3 fala assim, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. E o versículo 2 fala assim, preparem-se para atravessar o Jordão. É interessante porque na vida cristã também é assim, a salvação
é nos dada gratuitamente em Jesus Cristo, e é Deus quem nos dá, é Deus quem nos abençoa, mas nós devemos desenvolver essa salvação. Nós devemos nos esforçarmos no processo de santificação. E aqui é dito para o povo: olha, eu estou dando a terra para vocês. Eu estou dando a terra. A terra é de vocês, mas vocês vão ter que atravessar o Jordão. Vocês vão ter que pisar na água pela fé e eu vou abrir as águas. Eu vou derrubar as muralhas de Jericó, mas vocês vão ter que entrar e vocês vão ter que guerrear. Eu vou destruir os inimigos adiante de vocês, mas vocês vão ter que se esforçar, vocês vão ter que lutar. E na vida cristã o paralelo é o mesmo. O livro de Josué e a vida cristã traçam esse paralelo muito importante para nós. É Deus quem nos abençoa, mas por outro lado nós devemos fazer algumas coisas. Em tempos como os de hoje, né, que nós estamos vivendo, esses tempos agora de coronavírus, de pandemia, é fato que é Deus quem nos abençoa, é Deus quem vai nos livrar de todo o mal, mas nós precisamos lavar as mãos. Nós precisamos passar um álcool nas mãos, nós precisamos cuidar da nossa higiene, nós precisamos parar de nos aglomerarmos em locais para poder diminuir a infestação, né, a contaminação. Nós devemos cuidar das nossas casas, devemos cuidar do sapato que nós andamos na rua, chegamos em casa, deixamos ele na porta, não entramos com ele para dentro de casa. Nós temos uma série de medidas que nós devemos tomar. É Deus que nos abençoa, mas nós temos que fazer algumas coisas. Nós temos que cuidar agora do nosso orçamento, mais ainda, cuidar das nossas despesas, cuidar de um certo racionamento daquilo que Deus nos dá. Ora, Deus nos abençoa, Deus derrama sobre nós bênçãos maravilhosos, bênçãos incontáveis, mas precisamos fazer alguma coisa. E Deus nos chama nessa noite a fazermos algo, não apenas confiarmos nas suas bênçãos que de fato virão, não apenas confiarmos no controle dele, mas também agirmos, porque aqui ele diz para o povo: olha, vocês vão precisar atravessar o Jordão, vocês vão precisar guerrear. O terceiro ponto que eu gostaria que nós olhássemos nessa noite é que podemos sempre confiar em Deus. Por que isso? Porque é dito também aqui que é Deus quem é o fiador da sua própria palavra. Olhe comigo o versículo de número 5. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha comigo o versículo 9. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus garante a sua própria palavra. Ele diz aqui: eu não vou abandonar vocês. Eu estarei com vocês todos os dias. Nós podemos sempre confiar então nesse Deus. É interessante porque esse texto nos aponta algo muito importante no que diz respeito à fé. Para muitas pessoas, eu já falei sobre isso em um devocional anterior, é que para muitas pessoas fé é confiar nas obras que Deus faz. Então, para muitas pessoas, ter fé é: enquanto Deus está me abençoando, enquanto Deus está derramando bênção sobre a minha vida, eu creio em Deus. Eu vou para a igreja, eu canto louvores. Por quê? Porque a minha vida é só vitória. Ora, isso não é fé. Fé é confiar no caráter de Deus. Confiar que aquele Deus que prometeu é o Deus que cumprirá. E aqui ele diz para Josué: eu estarei contigo, não te desampararei, não te deixarei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus garante a sua própria palavra. Moisés poderia ter pensado: olha, vão ser muitos desafios, muitas dificuldades. Nós iremos ter que enfrentar povos gigantes, povos enormes, povos mais bem treinados na arte da guerra do que nós. Isso será muito difícil, mas Josué aqui confiou na palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus diz: eu não vou te abandonar, eu não vou te desamparar. E é isso que o Senhor faz. Então, nós podemos sempre confiar na palavra de Deus. Esse é um terceiro princípio que devemos aprender nessa noite. Na nossa vida também é assim. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar, porque as Escrituras dizem que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, eu sei que não é fácil. Eu sei que há momentos em que a gente olha para situações e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Como eu posso sair dessa? Confie no Senhor. Ele disse que não vai te desamparar, não vai
te abandonar, assim como ele disse que estaria com Josué, ele está conosco também na vida cristã. Jesus disse isso: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um quarto princípio importante para nós, que se encontra nesses 9 versículos aqui do livro de Josué, é que Deus promete nos abençoar no caminho da obediência. Olha comigo isso, porque ele diz para Josué no capítulo de número 7: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Deus promete nos abençoar no caminho da obediência. E ele pede algumas coisas, 4 coisas específicas para Josué e que são importantes para nós também. Ele diz para Josué, primeira coisa: cuide de falar segundo a lei. Olhe comigo o versículo de número 8. Não deixe de falar as palavras deste livro. Ou seja, cuide de falar deste livro. É dito também: não se desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Obedeça. Então, primeiro ponto é: cuide de falar deste livro. Não deixe de falar, não deixe de agir segundo o que eu disse neste livro. Nós já falamos sobre isso na igreja, em outras reuniões, em outros momentos, que é Deus quem estabelece a forma como ele deve ser adorado. É Deus quem diz como nós devemos nos portar, é Deus quem diz como nós devemos falar, como nós devemos realizar as coisas. Ele nos dá instruções específicas através da sua palavra, e aqui ele está dizendo para Josué: olha, eu vou abençoá-los, mas eu só vou abençoá-los no caminho da obediência. No caminho da desobediência, vocês não serão abençoados. E aí ele vai dizer, para que isso aconteça: primeiro, cuidem de fazer segundo o que está escrito nessa lei. Segundo, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Terceira coisa, não deixe de falar. Não deixe de falar. Fale as palavras deste livro. É dito em Deuteronômio capítulo 6, ainda quando Moisés estava vivo, Moisés dizendo ao povo, diz para o povo assim: olha, ensine os filhos no caminho, em casa, assentado, comendo, andando, trabalhando. Ensine os filhos a palavra desta lei. Ou seja, não deixe de falar das maravilhas, das obras que o Senhor tem feito. Assim é dito para nós também. Nós devemos viver segundo o Evangelho. Nós devemos proclamar o Evangelho. Nós não devemos nos desviar do Evangelho nem para a direita, nem para a esquerda. E nós devemos, então, falar do Evangelho em todo lugar, para todas as ocasiões, falar do grande amor de Deus. E a quarta coisa é dito: medite na lei, dia e noite. Ou seja, não deixe de fazer segundo a lei, não deixe de falar, não se desvie e medite na lei. E é dito para nós no Novo Testamento que isso se refere à lei de Deus, ao grande evangelho de Deus, a todo o conteúdo das Escrituras, que nós devemos fazer isso. É interessante aqui um aspecto histórico importante que eu gostaria que os irmãos não se esquecessem, é que quando Deus fala isso para Josué, o que nós aprendemos é que já havia um conteúdo escrito, né? Então já havia muito provavelmente os 5 primeiros livros, né, de Gênesis a Deuteronômio escrito, né? A lei de Deus estava escrita, a Torá. Então aqui Josué dá um testemunho também. Quem escreveu o livro de Josué, muito provavelmente foi Josué que escreveu. Alguns podem achar que foi Samuel que escreveu algumas partes do livro de Josué, mas é interessante observar que aqui é dito que, olha, já tem 5 livros prontos, a lei de Deus está pronta, a Torá, né, o Pentateuco está pronto, faça tudo conforme está escrito lá. Para nós hoje, isso se refere às Escrituras Sagradas em sua totalidade e mais especificamente ao Evangelho. Não se desvie do Evangelho, meu irmão. Medite no Evangelho dia e noite, fale do Evangelho e viva segundo o Evangelho. Essa é a relação conosco. E, em último lugar, é dito para nós, e um princípio aqui nesses primeiros 9 versículos, que precisamos ser fortes e corajosos neste mundo. Deus diz isso para Josué 2 vezes. Quando você olhar comigo, versículo 6 diz: seja forte e corajoso. E depois, lá no versículo 9, diz:
Seja forte e corajoso, não se apavore. Nós somos chamados também, assim como Josué, a sermos fortes e corajosos e a confiarmos no Senhor. Nós, nesse mundo, assim como Josué, enfrentaremos muitos desafios, muitas e muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas nós teremos que travar. Todos os dias, alguém já disse que nós matamos um leão por dia, de fato. Todos os dias nós travamos batalhas, todos os dias nós temos lutas para enfrentar. E o Senhor aqui diz: eu estarei com vocês, mas vocês precisam ser fortes e corajosos. E ele dá dois motivos para Josué, para que Josué fosse forte e corajoso. Esses motivos valem para nós também. É dito assim: não te mandei eu? Ele diz para Josué: não sou eu que te mandei? Sou eu que te mandei. Então esse é um motivo para você ser forte, porque foi eu que te vocacionei, foi eu que te escolhi. E se Deus nos escolheu, meus irmãos, a consequência lógica disso é entendermos que Ele estará conosco. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Mesmo quando passamos por dificuldades, mesmo quando vivemos em tempos como esse, tempos de agruras, tempos de incertezas, o Senhor está conosco. E ele diz para Josué: não foi eu que te mandei? Eu te mandei. Acredite que eu estarei com você. E ele vai dizer outra coisa: porque eu sou contigo. Deus não apenas manda-nos, mas Deus vai conosco. É interessante porque foi isso dito também para os discípulos. Olha, eu estou os mandando, eu estou dando autoridade para vocês, para que vocês vão pregar o evangelho para todos os locais. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão levar a minha palavra a todos os lugares. Sou eu que estou mandando vocês e eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês em prisões, como em Filipos, onde Paulo estava preso, mas Deus estava com Paulo. Jesus estava lá. Deus estava com Pedro quando ele foi açoitado diante do Sinédrio. Deus estava com Tiago no dia do seu martírio. Deus estava com Estevão. Estevão lá apedrejado. Estevão pôde olhar para os céus e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está assentado à destra de Deus Pai. Deus está conosco. Ele nos manda, e Ele não nos manda por um mar de rosas. Ele não nos manda a navegar num mar tranquilo, ou pilotar num céu de brigadeiro azul, sem nuvens, sem tempestade, de jeito nenhum. Ele chegou a dizer: olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estarei com vocês em todo o tempo. Vocês serão levados diante de tribunais por causa do meu nome. E esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha para todo o livro de Josué, se estabelece de fato um paralelo com a vida cristã, porque não tem momento fácil nesse livro. É lutas e mais lutas, lutas e mais lutas, mas Deus está com eles. Seria muito bom se Deus falasse assim: olha, eu vou dar a terra para vocês, só vocês entrar. Tá tudo, não tem ninguém lá, tá desabitada, é só tomar posse, é só entrar na terra, pode plantar, vai nascer as coisas assim, tranquilo. Aliás, não precisa nem plantar. Só você dizer o que você quer. Você quer o quê? Trigo? Brota trigo. Você quer o quê? Arroz? Vai brotar arroz. Não foi assim. Vocês querem trigo? Plantem. Vocês querem frutas? Plantem as árvores. Vocês vão ter que lutar contra as pragas nas plantações. Vocês vão ter que lutar contra os inimigos. Vocês querem água? Cavem poços. Vocês vão ter que cavar poços. Contudo, eu estarei com vocês. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, nós vamos passar e continuaremos a passar por muitas dificuldades. Esse coronavírus é apenas uma das dificuldades dos últimos tempos. Nós passaremos por outras mais e talvez piores, ou nem sabemos a gravidade dessa que nós estamos agora, dessa crise que nós estamos agora, mas os cristãos não são orientados por essas coisas. Nós somos orientados por aquele que nos mandou, e ele nos mandou ser fortes e corajosos, independentemente do inimigo. Nesse momento, o inimigo é uma pandemia terrível que está assolando, mas em outros momentos serão outros inimigos, mas o mandado de Deus para nós é um só: seja forte e corajoso. Que essa palavra encontre seu coração neste domingo, que você entenda que você é do Senhor, que o Senhor te comissionou, Ele te chamou, e essa é a verdade que serve para a vida cristã também. É por isso que nós estamos preocupados,
mas ao mesmo tempo sabemos que, assim como Josué, nós estamos diante de um grande desafio. Meus irmãos, momentos como esse são momentos especiais para a igreja, porque é momentos onde a igreja pode exercer a sua fé no grau máximo. É momentos onde a igreja pode orar. É momentos onde a igreja pode falar assim: nossa, chegou num momento totalmente especial. Por quê? Porque agora não tem para onde correr. É só Deus. E nós confiamos no nosso Deus. Momentos assim são feitos para o povo de Deus. Momentos assim são feitos para nós vencermos. É a alegria que brota do nosso coração nessa hora de saber que agora nós poderemos mostrar para o mundo todo a fé que nós temos em nosso Senhor. A palavra de esperança que está em nossa boca. Por quê? Porque foi Deus que nos mandou e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como Ele esteve com Josué, Ele está conosco. Josué aponta para Jesus, assim como Josué esteve com o povo de Deus, liderando o povo de Deus, é Jesus que vai à nossa frente. Ele é o supremo pastor, Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é que nos governa, meus irmãos. Temos fé nisso, temos força inabalável nisso, nessa noite. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender e a compreender a grandeza da Tua palavra, a grandeza do Teu Evangelho. Ajuda-nos, meu Pai, a influenciarmos e a contagiarmos os nossos irmãos com essa fé tão maravilhosa, tão poderosa, que é o Senhor que vai na nossa frente, é o Senhor que nos ajuda a vencer esses desafios, é o Senhor que lidera as nossas vidas, é o Senhor que lidera o Seu povo. Em dias como esse, é o Senhor que lidera e sempre nós confiaremos e depositaremos a nossa confiança no Senhor. Ajude, meu Pai, aqueles irmãos que estão com pouca fé, aqueles irmãos que estão preocupados, fortaleça-os nessa noite, que todos eles possam ser fortes e corajosos no Senhor. Essa é a oração que nós, como Igreja Presbiteriana do Jardim América, fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos encerrar essa palavra agora. Nós iremos postar esse vídeo agora e no YouTube, será disponibilizado no grupo da igreja. Vai haver também uma programação para as crianças. Nós gostaríamos que todos participem, assistam essa programação, será muito importante. E que Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Fique com Deus.